Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Reis, para quem não me conhece. Eu vim falar em nome do meu grupo um pouquinho sobre Weber e sobre quais foram as suas principais contribuições dentro da área das organizações. Weber ele foi um sociólogo alemão. Ele se formou em Direito e, além dessa ciência jurídica que ele havia estudado, ele se aprofundou também em seus estudos em Economia e em Teologia. Assim que ele acabou a faculdade, ele já iniciou seu doutorado e, quando ele conclui seu doutorado, ele já recebe proposta para trabalhar em algumas universidades. E ele aceita, ele acaba se tornando professor de universidades. Paralelo a essa carreira acadêmica que ele já estava construindo, Weber também tentou entrar dentro do cenário político alemão, mas ele não obteve muito sucesso nesse primeiro momento. Weber ele vem de uma família muito rígida da religião protestante, e isso faz com que ele criasse dentro dele uma autocobrança muito grande sobre as suas responsabilidades e sobre sua dependência financeira, né? No caso, ele queria atingir a sua independência financeira, não depender mais do pai dele. Mas lá por volta de 1887, Weber acaba perdendo o pai dele, e isso desestabiliza muito ele e faz com que ele acabe entrando em uma profunda depressão, a qual acaba atrapalhando ele dentro do seu trabalho. A universidade compreende o que ele está passando e acaba dando um atestado para que ele possa se recuperar, o que acaba, na verdade, deixando o Weber mais ansioso ainda, porque o que mais atormentava ele dentro da situação mental dele era a vergonha que ele sentia de ter depressão e não conseguir trabalhar, por essa autocobrança que ele tinha em relação a ele mesmo. Em 1903, Weber acaba pedindo demissão da universidade, mas a universidade acaba negando esse pedido dele, porque a universidade acreditava muito no trabalho dele e não queria perder ele por causa da competência que ele tinha. Então eles acabam entrando num acordo com a administração pública e concede para Weber uma aposentadoria, mas em troca ele acaba virando professor honorário dentro da Universidade de Heidelberg, com uma carga horária mínima para que ele representasse ali, né, passasse esse conhecimento que ele tinha, que era tão valioso, para a faculdade. E assim, com isso, ele acaba tendo tempo para voltar a trabalhar nas suas obras, porque ele também escrevia, né? E assim recuperando a sua saúde mental. Weber foi autor de muitos livros, mas a sua obra mais famosa foi o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Falando agora um pouquinho sobre o contexto histórico em que Weber viveu, né? Weber ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e terminou em 1918. Ele acabou vivenciando isso, e não só vivenciando, como em 1919 ele também foi conselheiro da delegação alemã nas conferências que antecederam o Tratado de Versalhes. Então ele acabou tendo essa participação política que ele tanto sonhou, né? Como eu disse lá no começo da carreira dele, que não teve sucesso, mas lá em 1919 ele acaba conseguindo, né, a atuação política que ele tanto queria. E um pouquinho antes disso, né, em 1871, ele acaba presenciando a unificação da Alemanha, que foi promovida pelo estadista do Otto von Bismarck. No século XIX, estão acontecendo dois grandes movimentos políticos, o liberalismo e o marxismo. Que dentro desses movimentos, o fenômeno burocrático ele passa a ser um objeto de análise de um modo mais sistematizado. E apesar desses dois movimentos serem opostos, criticar, né, coisas opostas, os dois em comum criticavam o Estado, isso é, a burocracia. Bom, Weber também tenta explicar esse pensamento burocrático, ele tenta desenvolver esse pensamento, né, de uma forma mais imparcial. E o método que ele usa e defende, ele consiste no sentido das ações de um indivíduo, que não contém apenas um aspecto exterior dessas ações. Bom, agora a gente começa a falar então um pouquinho sobre as contribuições, né, de Weber dentro da área das organizações. Bom, grande parte do trabalho de Weber foi reservado ao estudo do capitalismo.
e do chamado, né, processo de racionalização e desencantamento do mundo. Nesses estudos, Weber ele traz grandes ideias de organizações, como a burocracia, a racionalidade, a eficiência e a padronização, que a Giza falou também na última aula que a gente teve, né? E os seus principais trabalhos foram A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi aquele livro que a gente mostrou ali no slide anterior, e o Sistema Econômico e Sociedade. E uma das suas frases que são mais conhecidas, né, dentro dessa parte da organização a organização é uma estrutura sistêmica, um grupo organizado e estável de meios adequados a fins. Bom, a gente pode considerar que a principal contribuição de Weber dentro das teorias da organização foi a identificação e hierarquização das estruturas de autoridade. Segundo Weber, nem todos os grupos sociais são organizações, uma vez que esses grupos se dividem em duas grandes categorias, os primários e os secundários. Bom, o grupo social primário, também conhecido como informais, eles predominam essas relações sociais. Eles podem ser caracterizados por contatos diretos e indiretos que geralmente perduram por um longo tempo. Já os grupos sociais secundários, ou também conhecidos como formais, eles são relações sociais regidas por regulamentos explícitos e categóricos. Esses regulamentos baseiam-se em normas de direito e obrigação para seus integrantes. Bom, falando um pouquinho agora sobre a burocracia em Weber, ele define essa burocracia como a estruturação formal da organização, permitindo dessa forma organizar as atividades humanas para a realização de objetivos comuns no longo prazo. Para Weber, essa ideia de burocracia, Estado, né, está diretamente ligada ao conceito de autoridade. Segundo Weber, existem 3 formas de autoridade. Bom, a primeira autoridade que a gente vai falar, então, é a autoridade tradicional, que ela é baseada, basicamente, em tradições e costumes passadas de uma cultura. Nesse caso, a legitimidade da autoridade ela é assegurada pelas tradições religiosas, pelas crenças e pelos costumes sociais. Nessa autoridade tradicional, a gente acredita que ela é sagrada, então ela vem dessa parte mais cultural e religiosa. O segundo tipo de autoridade é a autoridade racional legal, que é basicamente a autoridade está no cargo e não na pessoa, ou seja, que é aquela garantida por regras e normas que vem, né, de um regulamento e, por sua vez, é reconhecida e aceita pelo grupo devido a essas regras. E daí nós temos a terceira autoridade, que é a autoridade carismática, onde ela se baseia nas características físicas ou de uma personalidade desse líder em questão. Essa autoridade carismática, ela tem uma desvantagem, e essa desvantagem é o fato de poder ser passageira. Ela não é segura no reconhecimento por parte do grupo e não pode se deixar sucessores certos, ao contrário das outras. Segundo Weber, a organização burocrática deve conter... A gente separou em 7 tópicos essa parte do que a organização burocrática deve conter. A primeira que a gente colocou ali foi a divisão de funções e tarefas. Geralmente ela é feita de forma racional e ela é sustentada pelas regras e normas, com o único objetivo de alcançar a organização. No segundo tópico, a gente colocou sobre a hierarquia, que ela é defendida por regras explícitas. Os direitos e deveres de cada cargo como um exercício de autoridade racional legal, que a gente falou ali no outro slide, né? E os seus limites, eles se sustentam legalmente. Em terceiro lugar, a gente colocou sobre a contratação de funcionários, que ela é realizada, né, baseada em regras previamente estabelecidas, geralmente estabelecida por esse grupo, né, essa parte burocrática, que seria o Estado, né, para garantir a igualdade formal. E somente um indivíduo com preparo técnico adequado, segundo quesitos pré-estabelecidos, poderia se juntar ao quadro funcional da empresa. Em quarto lugar, a gente coloca ali sobre a equiparação salarial,
que é basicamente aquela parte do exercício de posições e funções semelhantes, né? Que é para que o salário seja semelhante para funções semelhantes. Em quinto lugar, a gente colocou sobre os avanços na carreira, que eles são regulados por normas e critérios objetivos. O favoritismo e as relações pessoais, eles não são levados em consideração. Então, também entra naquela parte da autoridade racial legal. Em sexto lugar, a gente colocou sobre a separação total entre funções e as características pessoais da pessoa que a exerce. Em sétimo lugar, a gente frisa novamente, né, sobre as regras e as normas que ditam os direitos e deveres a serem seguidos por todos, conforme o cargo e função. Então, gente, concluindo assim essa parte do que a burocracia deve conter, pode perceber que é sempre focado em regras e normas. Toda essa divisão é feita de acordo com as regras e normas estabelecidas pelo Estado. Bom, aqui a gente colocou um pouquinho sobre as críticas que essa burocracia de Weber recebe, né? Então, ali na primeira a gente colocou que uma das críticas que se faz ao modelo burocrático de Weber é o enfoque baseado na previsibilidade e estabilidade, onde não são levadas em consideração as alterações do cenário externo, no caso o contexto, né, em que é inserido tudo isso, a qualificação dos membros da organização e a tecnologia e seus avanços. Aí, em segundo tópico, a gente colocou que, além dessa teoria burocrática possuir uma postura altamente técnica e mecanicista. Assim, a preocupação é apenas com a estrutura e seu conjunto de cargos e funções. O comportamento pessoal das pessoas não é levado em consideração, então isso também acaba se tornando um ponto crítico, né, dentro dessa parte da burocracia de Weber. Bom, falando agora de outra contribuição do Weber sobre as áreas organizacionais, a gente vai falar um pouquinho sobre as racionalidades, que Weber dividiu em 4 tipos de racionalidades. A primeira que a gente vai falar tá ali, que é sobre a racionalidade formal, que ela está presente em aparelhos como o contábil e o burocrático. Ele implica regras, hierarquias, especializações e treinamentos. Já a racionalidade substantiva, ela é relativa ao conteúdo dos fins operacionais dos sistemas legais, econômicos e administrativo. Ela é diferente da formal porque ela tem uma lógica estabelecida em função dos objetivos e não dos processos, que no caso a formal tem essa parte do processo de regras, hierarquias, especializações e treinamento. Aí nós temos também a racionalidade meio finalística, que ela é imposta para a compreensão de como o trabalho se constitui em meio para a obtenção de certos objetivos, considerados desejáveis, como status, poder, recompensas materiais, integração social, realização pessoal e assim por diante. Já a racionalidade quanto aos valores, ela é essencial para a compreensão das razões, causas e condições que levam à apreciação valorativa desses fenômenos. De como e por que atribuímos valor à posição de status, ao poder, à recompensa material, à integração social, à realização pessoal e assim por diante. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as considerações finais, né, do que a gente conclui sobre essa contribuição de Weber. A gente coloca ali que o modelo burocrático, né, que ele prevalece nas sociedades ocidentais, ele é principalmente caracterizado pela divisão de trabalho, o que permite essa padronização dos procedimentos técnicos e do exercício de autoridade, o que permite, ao mesmo tempo, o aumento de produtividade do trabalho e da eficiência organizacional. Depois também a gente considerou sobre a ideia de burocracia, racionalidade, eficiência e padronização, que elas, na verdade, elas estão todas ligadas, de forma que a divisão do trabalho atende a uma racionalidade. Isso é, ela se adequa aos objetivos a serem atingidos, ou seja, a gente tem ali, então, a eficiência da organização. E, por fim, a gente conclui que a ideia de padronização, ela se encaixa na burocracia através das regras e normas técnicas, que visualizam o desempenho de máxima produtividade de cada cargo em uma organização. As atividades de cada cargo são desempenhadas seguindo padrões definidos e relacionados com os objetivos da organização. Esses padrões eles facilitam essa avaliação de desempenho de cada participante, o que contribui também
nessa parte de avaliação de produtividade. E, gente, essa foi a nossa apresentação. Aqui tem um pouco das nossas referências. Eu espero que vocês tenham entendido tudo e que tenham gostado. A gente tentou fazer uma apresentação mais dinâmica. E é isso. Um beijo para vocês e boa resto de apresentações para os outros grupos. Obrigada, gente!